Sou o professor José Vicente Mancini, chefe do Serviço de Cirurgia de Pé e Tornozelo do Hospital Evangélico Mackenzie, Curitiba, Paraná. Há exatamente 11 meses, nós começamos a nossa experiência com o tratamento do hálux valgus severo usando a placa MLP da Bauer. Na minha experiência, é um material muito útil que nos serviu muito na correção do hálux valgus, principalmente o caso severo. Como vocês podem ver aqui, existe uma excelente correção do ângulo intermeta. A minha relação e a minha experiência com o uso desse material, para ser objetivo, é, como eu vou dizer, de paixão à primeira vista. Vou mostrar alguns casos da nossa experiência lá no Evangélico Mackenzie e os senhores entenderão por que eu me apaixonei com o uso dessa técnica. O hálux valgus severo é de tratamento ainda desafiador. Há uma dificuldade enorme em se obter a correção completa, principalmente do ângulo intermeta, o que muitas vezes representa, na sequência, uma causa de recidiva. Por isso ele é desafiador. Nossa experiência no Mackenzie com o uso dessa técnica, há exatamente 11 meses que nós começamos, contamos hoje com 22 pés operados, 12 dos quais com aproximadamente 9 meses de pós-operatório e os últimos 10 com aproximadamente 50 dias de PO. Esta paciente de 69 anos de idade era portadora de dores, deformidades e queixas em relação ao conforto com o uso do sapato e, por que não dizer, um desconforto estético muito grande com os seus pés. Ela apresentava um intermeta severo, uma diferença de 22,5 graus entre o primeiro e o segundo raio, e um ângulo de valgismo do hálux de 37 graus e meio. Vamos ver como a gente superou esse desafio. Esse é o aspecto clínico do pé dela, com deformidade importante do segundo raio, cavalgando já o primeiro raio, e a gente a submeteu à cirurgia apenas do seu pé direito. Isso é executado com técnica minimamente invasiva, como os senhores podem observar. E isso aqui são imagens do intraoperatório, executado no dia 1º de novembro de 2023. Também imagem do transoperatório, já com a correção obtida, e uma excelente correção do intermeta na imagem do intensificador de imagem que nós tínhamos na sala. Associamos ainda o Aiken, para correção melhor do valgismo do hálux, e ainda fizemos pequenas correções tentando alinhar o seu segundo dedo e desfazer aquela deformidade. Isto aqui já é um raio-x de controle efetuado com 8 dias de PO. Lembrar que ela passou a deambular no dia imediato, e a correção do seu intermeta foi praticamente total. Nós tivemos aí um alinhamento do primeiro com o segundo raio, praticamente completo, e nós tivemos o ângulo de valgismo do hálux corrigido até hipercorrigido. Chegou praticamente a 1 grau de hipercorreção. Esse é o nosso primeiro caso efetuado no UEM, e para a felicidade nossa era um caso grave de um hálux valgus severo, cujo tratamento teve bom êxito com o uso dessa placa. Nós obtivemos uma boa correção. Na sequência, os senhores verão como essa paciente se comportou no decorrer dos meses. Essa paciente já num controle de 30 dias de pós-operatório, satisfeita com o alinhamento dos seus dedos e deambulando num pós-operatório com uma certa facilidade. Aqui a mesma paciente, comparando os dois pés, observe a correção do intermeta, que foi espetacular, na minha concepção, já com 6 meses de pós-operatório, totalmente satisfeita com seu pé. Isto é a foto em AP e perfil da correção do pé dessa paciente. Então, dividindo a minha experiência, a experiência do UEM, naturalmente,
com os senhores. Nós temos aqui uma paciente com hálux valgo bilateral moderado. Observe aqui a angulação de intermeta do pé direito 12 graus e do pé esquerdo 14 graus. 24 graus de valgismo do hálux à direita e 24 graus de valgismo do hálux à esquerda. Submetida ao tratamento cirúrgico em outubro de 2023, observe a correção que nós obtivemos. No pé direito, o intermeta caiu para 9,28 graus e no pé esquerdo para 8,67 graus, ângulo primeiro para segundo meta, obtendo, portanto, uma correção total do ângulo intermeta. Isto aqui é a mesma paciente já com 135 dias de pós-operatório, mantendo a boa correção obtida na cirurgia, as osteotomias consolidadas, deambulando e satisfeita com os pés. Observe que manteve a correção dos ângulos intermeta, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Este é o aspecto clínico dessa paciente, com 135 dias de pós-operatório. Ela está muito satisfeita e a nossa equipe do UEM consideramos isso realmente um resultado muito bom. Aqui nós temos mais uma paciente para demonstrar a eficiência da técnica e a segurança desta placa. Uma senhora, é a mais nova paciente nossa da casuística, tem 62 anos. As mensurações de ângulo são, então, um intermeta severo, um desvio de 16, praticamente 17 graus à direita e 17,5 no pé esquerdo. E o valgismo do hálux, 25 no pé direito e 23 graus no pé esquerdo. Submetida também na mesma época, em outubro de 2023, ao tratamento cirúrgico. Observe, os senhores, o que nós obtivemos de correção na sala de cirurgia, mantida essa correção no 28º dia, quando ela veio fazer o seu segundo controle, principalmente o controle radiográfico. Observe novamente a excelente correção do ângulo intermeta de ambos os pés e a excelente correção do valgismo de hálux também, usando exclusivamente a placa MP-LA da Balmer. E observe que nessa paciente, em ambos os pés, pela técnica minimamente invasiva, nós ainda interferimos nas angulações de segundo, terceiro e quarto raios de ambos os pés para se obter um pé harmônico que desse conforto e satisfação para a paciente. A mesma paciente com 135 dias de PO, mantendo as correções obtidas na cirurgia inicial, todas as osteotomias consolidadas, sem perda do grau de redução conseguido na cirurgia inicial. Aqui o aspecto clínico dos seus pés, repito, ela está satisfeita com o tratamento e afirma para a gente que o grau de sofrimento que ela teve durante esse tratamento foi absolutamente mínimo em relação à expectativa inicial dela antes da cirurgia. Senhores, por que a minha paixão à primeira vista com o uso desta técnica? Mais uma paciente, diferente das que nós já mostramos. Observe o seu pé esquerdo. Ela submeteu-se ao tratamento do pé esquerdo. 18 graus de intermeta. Que correção nós obtivemos? Isso caiu para 8,57. Então, a razão pela minha paixão é o poder de correção do intermeta com o uso dessa placa é total. Na minha modesta opinião, eu sigo os conceitos do professor Roger Men, de que num hálux valgo, seja ele leve, moderado ou grave, você deve neutralizar todas as causas predisponentes para que você tenha um bom resultado no seu tratamento. De todas elas, os senhores todos da BTP são conhecedores disso, tanto quanto ou até mais do que eu, todas elas devem ser neutralizadas, mas na minha concepção, a causa predisponente mais traiçoeira, que quando não neutralizada adequadamente é causa de recidiva, é o ângulo intermeta primeiro e segundo raio. Como essa placa tem um poder total de correção do primeiro e segundo raio,
mesmo nos casos severos que nós mostramos aqui, isso me fez me apaixonar por ela. A segunda razão é que eu sou um bom cirurgião de pé e tornozelo, os senhores me conhecem, mas não sou nenhum gênio. Há dezenas dos senhores que são até melhores do que eu. Então, o que eu reputo? O primeiro caso que eu mostrei foi o primeiro que eu executei. E era, casualmente, um hálux valgus severo. Que dificuldade nós tivemos? Claro, concentração, aplicação, memorização do uso da técnica. Mas assim, eu não creio que o aprendizado dessa técnica demande grande habilidade, entendeu? E nenhum cirurgião da BTP tem que ser um gênio para executar essa técnica tão bem quanto nós estamos mostrando aqui, talvez até melhor. Então, ela tem facilidade de aprendizado, facilidade de execução e o bom resultado final. Isso me fez apaixonar por ela. Eu acredito que isso pode somar como mais um arsenal importante no tratamento do hálux valgus, principalmente o hálux valgus severo. Acho que a curva de aprendizado é relativamente curta e qualquer membro da sociedade pode executar isso no seu paciente e obter excelentes resultados.